amigos, hoje vamos falar sobre a parábola do festim das bodas, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, itens 1 a 4. Jesus falava sempre por parábolas, como nós vimos, isto para se adequar a sua mensagem aos hábitos mais simples, mais corriqueiros, comuns da vida do povo daquela época. E isto tinha por objetivo penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Jesus compunha as suas palavras com os hábitos mais comuns da vida e os adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maior parte delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas vezes ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Nesta parábola do festim das bodas, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e festas, a uma festa, a um grande cometimento, a um grande festim. E ele, falando dos primeiros convidados, se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que vinham estimular, aconselhar, exortar a população, o povo, a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, as palavras dos profetas, quase não eram escutadas, seguidas pelos povos daquela época. Os convidados que se recusam, pretextando ir cuidar dos seus negócios, dos seus campos, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas materiais, as coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia de Deus, essa ideia permaneceu no estado de uma crença pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental pela época de então, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares de então. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente a religião do Deus único, o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, principalmente por Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar-se pelo mundo inteiro, foco que partiu destinado a iluminar a humanidade. Mas, abandonando os judeus a idolatria, desprezaram a lei moral para se dedicarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegou a tal ponto que a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida
pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. E para lhes mostrar os horizontes novos da vida futura, dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias e o imolaram, né? Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da mesma iniciativa que lhes coubera. Não é também inteiramente justo se acusar o povo inteiro judeu por esse estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente os fariseus e os saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos saduceus. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas e encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra a ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, a estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem assentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo a misericórdia, segundo Deus. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, poucos são os que aguardam e as aplicam proveitosamente. Foi isto que levou Jesus a dizer: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nesta passagem do rei, na parábola, quando ele fala assim: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então o rei disse à sua gente: atai-lhe a mão e aos pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são os chamados, mas pouco os escolhidos. Esta parábola e esta imagem da túnica nupcial, ela é absolutamente atualizada para pensamento nos dias de hoje. Nós, a humanidade, não estamos mais passados esses mais de 2000 anos, não estamos mais povos idólatras e sem noção maior da ideia de um Deus único. Mas nós, seguramente também, temos um descompasso, né? A humanidade vivente na Terra, entre o progresso intelectual e o progresso ético-moral. Não é? Não andam na mesma velocidade. Não é? Então, nós já temos andado razoavelmente nas conquistas através do progresso intelectual. Mas não temos feito os mesmos progressos nessa
no mundo dos nossos sentimentos, não é? E aí temos então um descompasso, não é? De ser ético, moral e de ser inteligente, racional. Esta alusão à túnica nupcial, ela é uma passagem muito linda, não é? Porque ela existe, não é? No âmbito do nosso ser, na essência do nosso sentimento, ela está lá, a túnica nupcial, como que se fora num guarda-roupa de ouro dentro da nossa intimidade. O que nós temos a fazer agora é achá-la dentro de nós, né? Abrir esse guarda-roupa dourado, olharmos para esta túnica nupcial esplêndida e a prepararmos para vesti-la. A condição expressa da túnica, de vestir a túnica, é ter puro coração, é ter os nossos sentimentos purificados, no sentido do ser, da vida e do viver. E temos, ao mesmo tempo que localizamos esse guarda-roupa dourado e a túnica nupcial, nos esforçarmos ao máximo para desalojar de vez o egoísmo e o orgulho, igualmente também lá pelas cercanias dos nossos sentimentos. Esse egoísmo e o orgulho que até agora praticamente tem ditado quase todas as nossas reações comportamentais. Então, meus irmãos, façamos esse propósito, não é? De alcançarmos a intimidade do nosso ser. Localizarmos esse guarda-roupa dourado dentro da nossa intimidade. Abrimos as suas portas. Localizarmos esta túnica de amor e de luz. E a prepararmos para vesti-la, porque ela é o nosso fardamento daqui para o futuro. Ela é a nossa expressão dos tempos de regeneração que estamos inaugurando. Vamos rogar ao Senhor que nos abençoe nessa busca interior e vamos iluminar o nosso sentimento, vestindo esta túnica maravilhosa e entrando generosos, cheios de alegria no colo do Senhor. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe e que Deus a todos nos estimule para vestirmos esta túnica nupcial para entrarmos no gozo do Senhor. Deus seja louvado, meus irmãos.